Estudo 121. Fé salvadora. 1. O que é fé? A fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. Hebreus 11, 1. 2. Quão importante é a fé? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Versículo 6. 3. Como podemos verdadeiramente conhecer a Deus? Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. 4. Em quem devemos crer para sermos salvos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. 5. Que desafio o apóstolo Tiago faz quanto à evidência de que alguém tem fé genuína? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,18. 6. Como Abraão mostrou que tinha fé perfeita em Deus. Não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque. Vês como a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Versículos 21, 22, 7. Por qual exemplo prático o apóstolo ilustra a diferença entre fé genuína e viva e uma fé morta? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e necessitados do alimento cotidiano, e um de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, de que aproveita? Versículos 15, 16. 8. Quão necessárias são as obras para manter a fé viva? Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem obras é morta. Pois assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Versículos 20 para 26. Nota. O apóstolo não estava aqui argumentando em favor da justificação ou salvação pela fé e obras, mas em favor de uma fé viva, uma fé que funciona. Há dois erros contra os quais os filhos de Deus, particularmente aqueles que acabaram de confiar em sua graça, precisam especialmente se proteger. O primeiro é o de olhar para suas próprias obras, confiando em qualquer coisa que possam fazer para se harmonizar com Deus. Aquele que está tentando se tornar santo por suas próprias obras em guardar a lei, está tentando uma impossibilidade. Tudo o que o homem pode fazer sem Cristo está poluído com egoísmo e pecado. É somente a graça de Cristo, por meio da fé, que pode nos tornar santos. O erro oposto, e não menos perigoso, é que a crença em Cristo libera os homens de guardar a lei de Deus, que uma vez que somente pela fé nos tornamos participantes da graça de Cristo, nossas obras não têm nada a ver com nossa redenção. A obediência, o serviço e a fidelidade do amor é o verdadeiro sinal do discipulado. Em vez de liberar o homem da obediência, é a fé, e somente a fé, que nos torna participantes da graça de Cristo, que nos permite prestar obediência. Não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é o dom gratuito de Deus, a ser recebido pela fé. Mas a obediência é o fruto da fé. Essa assim chamada fé em Cristo, que professa liberar os homens da obrigação de obediência a Deus, não é fé, mas presunção. Passos a Cristo, página 64 para 66. Diz Lutero: se Cristo sozinho tira o pecado, não podemos fazê-lo por todas as nossas obras. Mas as boas obras seguem a redenção tão certamente quanto o fruto aparece em uma árvore viva. História da Reforma de Dalbimni, livro 2, cap. 6, 9. O que a esperança da salvação leva alguém a fazer? E todo aquele que tem esta esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3, 3. 10. Sob que condição somos feitos participantes de Cristo? Porque somos feitos participantes de Cristo, se guardarmos firme até o fim o princípio da nossa confiança.
Hebreus 3, 14, 11. Sob que condições Deus nos prometeu a purificação e o perdão dos nossos pecados? Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:7-9. Nota: a fé inteligente quanto ao que Deus fará por nós em qualquer assunto deve ser obtida pelo que a palavra de Deus diz sobre esse ponto. Ninguém pode consistentemente esperar por algo que Deus não prometeu. Esperar que Deus faça algo que Ele nunca prometeu fazer é apenas presunção. Fé é diferente de presunção. Ter confiança permanente na promessa de Deus é fé, mas a presunção pode repousar inteiramente em sentimento ou desejo. Portanto, não se pode confiar no sentimento em matéria de fé. Fé é uma crença pura, uma confiança confiante nas promessas de Deus, independentemente do sentimento. Essa confiança perfeita permite que alguém supere dificuldades nas circunstâncias mais difíceis, mesmo quando os sentimentos estão deprimidos ou quase esmagados. 12. Em que então se baseia a fé genuína e salvadora? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. 13. Qual foi a causa do naufrágio de Pedro depois que ele começou a encontrar o Salvador no mar tempestuoso? Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de poucas fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Nota: o mar tempestuoso fez com que Pedro duvidasse da força da palavra de Cristo. Vem. 14. Com que é nosso privilégio sermos cheios? Ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:13. Nota: a fé pode ser fortalecida pelo exercício diário. Não é algo grandioso, feito de uma vez por todas, que dá uma fé individual, mas uma confiança cotidiana, simples e infantil em Deus, e uma obediência implícita à sua palavra. Alguns tornam a fé uma questão mais difícil do que Deus gostaria que eles fizessem, porque tentam abraçar muita coisa de uma só vez. Eles assumem os fardos de amanhã ou da próxima semana, quando o Senhor fornece força apenas para hoje. Quando o amanhã chegar, lute com seus deveres, mas não até que ele chegue. Devemos nos lembrar da preciosa promessa: como os teus dias, assim será a tua força. Deuteronômio 33:25.